meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Durante toda a semana nós estamos dedicados a Rosh Hashanah. Na verdade, desde o início do mês de Elul, temos nos dedicado à preparação de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E eu convido a vocês a buscarem na nossa plataforma no Facebook Pérolas da Sabedoria Judaica uma quantidade imensa de artigos de rabinos do mundo inteiro que nós publicamos em português, textos que orientam a nossa reflexão sobre o julgamento de Akadosh Baruch Hu, sobre como nós devemos nos preparar, como nós devemos nos comportar, como devemos agir nesse momento em que carecemos tanto da misericórdia do Criador. No dia de hoje eu quero falar sobre o Rosh Hashanah, mas eu quero dar uma atenção especial à forma como Hashem governa o mundo. Porque Rosh Hashanah não é uma ocasião em que nós pedimos coisas ao Criador. Rosh Hashanah é uma ocasião em que nós reconhecemos o reinado de Hashem no mundo. E nós fazemos o quê? O coroamos. Nós vamos colocar a coroa mais uma vez sobre a cabeça de Hashem. Portanto, é importante nós compreendermos a forma como o Criador atua no mundo. Porque a maioria das pessoas que não se importa com Rosh Hashanah e que não se importa com Hashem é porque não conseguem compreender, não conseguem sentir a presença de Deus na vida delas. De tempos em tempos eu leio o relatório de Shin Bet. O Shin Bet é uma força militar que existe em Israel e que cuida da segurança do cidadão israelense. À noite nós dormimos, colocamos a nossa cabeça no travesseiro, mas essas forças de segurança são responsáveis por impedir que uma quantidade imensa de atentados terroristas ocorram por meio da ação deles. Nós sabemos, ficamos sabendo posteriormente de todas as vezes em que cidadãos israelenses corriam riscos, mas que esses atentados foram abortados em razão das táticas e da atuação do Shin Bet, assim como de outras forças que o governo e o Estado de Israel mobilizam sempre com o mesmo objetivo: defender a vida. Ora, meus amigos, da mesma forma atua Kadosh Baruch Hu. Da mesma forma como nós não sabemos que o Shin Bet atua porque nós trabalhamos, estudamos, cuidamos das nossas famílias e o governo é responsável, o governo de Israel é responsável por cuidar da nossa segurança, nós delegamos essa responsabilidade ao governo de Israel, e eles, portanto, atuam quase sempre de uma forma oculta, porque essa é a forma, inclusive, que garante maior efetividade para a ação do Shin Bet. Da mesma forma atua a Kadosh Baruch Hu. Nós quase nunca sabemos quando Hashem está atuando. Você pega um avião, faz uma viagem longa, e quando você chega dessa viagem, você acaba descobrindo que aquele avião esteve prestes a colidir com outro, que esse avião teve um problema técnico que ele poderia ter caído. E quando você tem a notícia de que você recebeu uma grande salvação, você diz Baruch Hashem. Mas durante o voo, você não sentiu a presença de Akadosh Baruch Hu. Você teve um voo normal, de modo que a sensação da presença divina só vai ocorrer depois. Porque quando as coisas estão bem, nós não lembramos de Hashem. É só quando as coisas fogem daquilo que é o roteiro, que é o script natural das nossas vidas, é que nós percebemos a presença do Criador, ou seja, quando ocorrem coisas extraordinárias. Quando as coisas estão como sempre, nós realmente não sentimos que Hashem esteja envolvido com as nossas vidas, mas Ele está, Ele sempre está. E por que isso ocorre? Ou seja, por que nós acreditamos que quando Hashem não se manifesta de uma forma extraordinária, Ele não está presente nas nossas vidas? Isso ocorre porque nós, seres humanos, acreditamos que quando Hashem criou o mundo, Ele fixou certas leis naturais, e essas leis naturais possam atuar de forma independente. Vamos dar um exemplo disso. A lei da gravidade. Se eu pego um objeto e solto ele da minha mão, esse objeto logo cai no solo. Então, através da observação, nós acreditamos que esse padrão se caracteriza por uma lei. Mas isso é um erro pensar dessa forma. Ou seja, é um erro acreditar que quando nós soltamos um objeto ele cai ao solo, isso ocorre porque existe uma lei que funciona de forma independente da vontade do Criador. Tudo que ocorre é o resultado da intervenção divina. E a consequência dessa forma equivocada de pensar é acreditar que o mundo funciona de forma independente da atuação contínua do Criador nas nossas vidas.
E nós acreditamos que a presença divina só está, né, manifesta quando algo, né, extraordinário ocorre. Então, se eu tenho um lápis na mão e solto, ele cai no chão, isso é normal, é um padrão que nós reconhecemos e logo afastamos esse padrão daquilo que seria o reconhecimento da atuação divina. Agora, se esse lápis, quando eu soltar ele, flutuar no ar e não cair, aí nós vamos reconhecer que houve o quê? Uma modificação daquilo que nós caracterizamos como uma lei. Na verdade, não existem leis naturais. A visão da Torá é absolutamente distinta dessa ideia da fixação desses padrões como leis naturais. De modo que quando o lápis flutua no ar, isso é um milagre tão grande como quando ele cai no chão, porque em ambos os casos Deus atuou, seja para fazer com que o lápis caísse ou que ele flutuasse no ar. Mas nós, né, só reconhecemos a presença divina quando Deus muda, vamos dizer assim, a lei da gravidade. Mas se eu digo que ele se envolve, né, em todos os acontecimentos que têm lugar na existência, eu tenho mais dificuldade. A maioria das pessoas tem mais dificuldade de reconhecer a presença divina. Mas, como eu disse antes, a visão da Torá corrobora com a ideia de que todos os acontecimentos são determinados pela presença divina. Segundo o judaísmo, como eu disse, não existem as tais leis naturais, ou seja, Deus não criou o mundo e disse que todas as coisas deveriam funcionar de uma determinada forma, ou seja, quando eu solto algo da minha mão, essa coisa necessariamente tem que cair no chão. Não! Nós não devemos interpretar dessa forma. A Torá não coonesta com essa visão. Isso significaria, é preciso entender, que quando você acredita nisso, você na verdade está dizendo, o que você está dizendo, aquilo que você acredita, significa dizer que o mundo funciona de forma absolutamente dependente da vontade do Criador. E isso é uma idolatria. Isso é não reconhecer o reinado de Hashem no mundo. E tudo que nós vamos fazer agora em Rosh Hashanah é justamente reconhecer o reinado de Hashem no mundo. E o rei, ele tem controle sobre todas as coisas. Porém, nada no mundo funciona sem a atuação direta do Criador. É isso que a Torá acredita. Essa é a visão do judaísmo. Então você vai perguntar, então como é que as coisas funcionam? As coisas funcionam da seguinte forma. Cada vez que você solta algo e esse algo cai no solo, é porque Deus deseja que caia no solo. Não é uma lei, não está escrito num livro qualquer no universo que as coisas têm que ser dessa forma. Tanto é assim que, se você sair do planeta, a ideia de gravidade, a referência que nós temos, se perde completamente. Não existe lei alguma. O que existe é a vontade de Hashem. É Deus mesmo atuando, como se ele tivesse uma mão que empurrasse aquilo que eu solto da minha mão para cair no chão. É a presença dele, a intervenção dele, a mão dele que empurra alguma coisa para cair no chão. E você perguntaria, mas Átila, se é assim, por que às vezes as coisas não flutuam no ar, né? Por que às vezes as coisas não funcionam de uma forma diferente? Se Deus atua em todas as coisas, por que ele sempre faz com que, ao soltar da minha mão um objeto, ele caia no solo? Ele faz que seja dessa forma para ocultar a sua presença no mundo. Vejam que Hashem não deseja que a sua presença seja tão óbvia. Se eu pudesse ver ao soltar um lápis da minha mão a presença de Hashem me empurrando este objeto em direção ao chão, eu não teria livre-arbítrio nenhum, meus amigos. A presença divina seria tão, manifesta na minha vida que eu não teria como opor qualquer resistência à lei divina. Ou seja, eu não teria opção de cumprir ou não cumprir. É como se agora um anjo se descortinasse da minha frente e dissesse para mim, Átila, você deve fazer isso, isso, isso. Você deve cumprir essas leis. Não existe a ideia de arbítrio se Hashem não se oculta no mundo. O homem é que associa os fatos a determinados padrões e assim estabelece, para compreender melhor esses fatos, leis. Mas a Torá jamais disse que a gravidade é uma lei como nós acreditamos. Não, é a mão
de Deus, é a mão divina. Quando a lei, né, é interrompida, aí nós sentimos a presença de Deus. Quando Hashem abriu o mar de juncos e o povo judeu pôde passar, né, pelo mar, fugindo dos egípcios, aí nós percebemos a presença manifesta, um milagre aberto. E a Torá relata várias vezes em que a presença divina se manifestou dessa forma. Mas isso era uma forma de dar um resultado, de dar uma força ao povo judeu para reforçar, né, a sua crença no amor que a Kadosh Baruch Hu tinha e tem pelo nosso povo. Mas, na maior parte do tempo, Hashem oculta as suas ações. E ele faz dessa forma, como eu disse antes, com um único objetivo: garantir que ele esteja oculto, para que nós possamos ter a liberdade de tomar as nossas próprias decisões. O lápis flutuando no ar não é um milagre maior do que um lápis que cai no chão. Deus faz as duas coisas. A única diferença é que são dois padrões. Essa é uma forma, meus amigos, completamente diferente de ver a vida, de ver as coisas, porque se nós entendermos dessa forma, nós vamos perceber como Deus está envolvido em todas as coisas que dizem respeito a nós e, portanto, nós sentiremos a presença de Hashem muito mais próximo das nossas vidas. Deus está em tudo e é por isso que nós temos que cumprir a lei divina. Ele está atento a todos os fatos e agora em Rosh Hashanah vamos nos alegrar. Rosh Hashanah não é uma ocasião que nós devemos ter medo, devemos pedir perdão pelos nossos erros, corrigir as nossas más ações e apostar na misericórdia do Criador, meus amigos. Vai!